Fala, meu povo! Mais um CDD Talk Show na área, dessa vez com o gerente de futebol do Vila Velhense, Carlos Oliveira, que também é pai dos jogadores Matheus Firmino e João Firmino, vai estar conversando com a gente aqui, também atua no futebol feminino em Vila Velha, já teve projeto social. Bom, não vou dar muito spoiler, porque a gente tem que conversar, né? Carlos, obrigado por aceitar o convite, estar aqui conversando com a gente, e se apresenta para a galera, para quem não conhece, esse cara aí já tem 50 anos, e muitos deles aqui no futebol capixaba. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os ouvintes aí do CDD aí, né? Para a gente é uma honra estar participando com vocês que acompanham o futebol capixaba e muito gratificante de ter essa oportunidade de estar contando um pouco do nosso trabalho, da nossa vida no esporte, no futebol capixaba. Eu já falo com todos os entrevistados, o intuito desse programa é contar história, porque ouvir história nunca é demais, e o futebol capixaba tem muitas histórias bacanas e às vezes é pouco, às vezes quase ninguém conhece. Então, Carlos, para começar, hoje você atua no Vila Velhense, né, gerente de futebol, mas você também já foi jogador, jogou no Brancão, jogou no futebol carioca. Conta pra gente um pouco dessa trajetória como jogador. Você era de qual posição? Volante, lateral direito, né? Tive uma passagem pelo na época juvenil do Rio Branco, sub-20, atuei pela Desportiva também no sub-17 e me profissionalizei jogando no Olímpico de Bom Jesus, na Série B na época, né, do Campeonato Carioca, um campeonato muito complicado. Joguei pouco, joguei acho que 2 anos e meio lá, e retornei ao Espírito Santo e comecei a militar, né, na área do futebol aqui, como treinador, com escolinhas, com projetos sociais. Entendi. Então, passagem curta pelo futebol, como jogador, mas como dirigente, treinador, gerente, está aí há muito tempo também, né? Você falou que começou com um projeto social. Eu sei que tem um belíssimo projeto que você comandava ou ainda comanda, não tenho certeza. Em Terra Vermelha, mas você começou diretamente lá ou não, né? Eu acho que você passou pela Mata da Praia antes, Não, você me falou. isso não. A gente tinha uma escolinha particular, né, na região da Mata da Praia, em Vitória, um bairro nobre, onde a gente atendia algumas crianças da região da Grande São Pedro. Um desses frutos foi o nosso amigo Rodrigo César, que hoje é treinador do Vitória, que morava no São Pedro e participava com a gente, teve a oportunidade de participar, né, da nossa escolinha lá na Mata da Praia. E logo depois eu casei, fui morar em Terra Vermelha, né, e lá a gente fundou um projeto chamado Atletas do Futuro, que, graças a Deus, ajudou muito no crescimento das crianças, da comunidade. Eu acho que você falou do Rodrigo César, né? Você deve olhar de vez em quando algum jogo aí, ligar a TV e falar, pô, esse aí foi meu aluno, esse aí jogou comigo em tal ano. Acontece muito disso? Rapaz, eu uso eles até como, né, como motivação para os meus atletas, porque às vezes quando eu chego para jogar contra o Vitória, ou até quando eles estavam em outros clubes, eles têm um carinho muito grande por mim, chega, me abraça, conversa comigo. Então, a gente tem um respeito de vários atletas, né, que atuam no futebol capixaba, alguns já pararam, alguns ainda estão limitando, estão trabalhando dentro do futebol. Isso é muito gratificante para a gente. Com certeza, eu imagino. Você falou comigo que você tem desses jogadores que passaram por você lá em Mata da Praia, foi o Maxwell. É aquele Maxwell do PSG ou é outro? Maxwell do PSG, do Barcelona, né? Simplesmente o cara que tem mais títulos no futebol aí, atrás de Daniel Alves, eu acho, ele ganhou tudo pelo Barcelona, pelo Tudo, ganhou PSG. tudo. Bacana, cara, olha só. Para o pessoal, né? Futebol capixaba tem aí algumas peças como isso. Maxwell, para quem não conhece, pesquisa aí no Google depois. Bota aí Maxwell, lateral, Barcelona, PSG. Você vai ver lá que vai ficar uma hora só passando os títulos que o cara tem na carreira. E aqui, Verdade. capixaba, da nossa terra, comeu muita moqueca. Show demais. E, Carlos, e esse projeto em Terra Vermelha foi onde se ficou a maior parte do tempo, né? Tipo assim, muitos anos da sua vida foram dedicados a esse projeto na Terra Vermelha. Conta pra gente como é que é trabalhar com projeto social. Para projeto social, ele é muito gratificante você tirar, né? Tirar aquelas crianças do meio liso, da rua, e dar oportunidade. E hoje a gente vê, né? Hoje tem treinadores, hoje tem alguns atletas
que estão no futebol capixaba, que foram atletas nossos, pô. Nós temos um multicampeão aí, como preparador físico, o Wallace Peçanha, que foi meu atleta. Aí agora a gente está tendo o Ronilson Chagas, que teve na Desportiva, agora está no Master Brasil, né? A gente tem o Tiaguinho, que é pentacampeão no Porto Vitória, foi meu atleta, né? O próprio Felipe Marques, que é meu filho também, é oriundo de projeto social nosso. Então, a gente tem uma história legal e contribuímos bastante com o futebol capixaba. Com certeza. Porque muitas vezes as crianças não têm uma disponibilidade de estar ali vindo para uma escolinha da Desportiva, do Rio Branco, do Vitória, porque fica afastado, né? Ainda mais o Vila Velha ali, que o Vila Velhense está ali no Ibis, o Tupi, aqui em Itapuã, e Terra Vermelha fica longe, né? Então você está lhe dando oportunidade para as crianças, para saber que estão ali e tem futuro, né? Saber que pode sair dali e construir uma carreira brilhante dentro do futebol. Isso é muito bacana. E imagino também a dificuldade de se trabalhar numa região periférica, né? Porque isso aí não tem nem como se comentar, porque sempre tem todas as dificuldades que até hoje a gente olha a TV e lembra de Terra Vermelha como um lugar carente, mas que o futuro possa estar aí ajudando todos daquela região e quem sabe não sair grandes personalidades de futebol capixaba lá da grande Terra Vermelha. Com certeza, a gente tem, né? O Wallace é um menino muito bom, menino que trilhou um caminho do bem, que é uma representatividade dentro da região 5, que a gente fala hoje, não é mais Terra Vermelha, né? E sempre está levando boas ações para lá, faz os Jogos das Estrelas lá com o pessoal. A gente leva, Edinho foi lá, um monte de jogador foi lá jogar os Jogos das Estrelas no final do ano para arrecadar alimentos. Isso é muito gratificante. Com certeza. E isso mostra como que o futebol é um meio de socialização, não vou dizer de socialização, mas é um meio de promover o bem, né? O lazer, o entretenimento e também ajudar as pessoas, né? Um jogo solidário, como a gente tinha muito nos finais de anos, né? Agora por causa da pandemia parado, mas todo final de ano tinha alguns jogadores que faziam uma resenha ou outra, um jogo festivo e em prol da solidariedade. É verdade. Mas, Carlos, aí pode falar. Isso é de suma importância, né? A gente levar para a comunidade onde não tem aquele conhecimento, as pessoas que representam o nosso futebol. Esses dias eu fiquei muito feliz porque o Matheus, ele nasceu em Terra Vermelha, cresceu lá até os 11 anos, e a gente recebia várias mensagens das pessoas: esse menino é de Terra Vermelha, esse menino eu vi jogar pequenininho. Então, tipo assim, criou um vínculo, né? Lá tem os tios dele que moram lá ainda, os primos que moram lá. Isso é um reflexo de uma coisa boa, né? Que a gente conseguiu colher. Você está falando do Wallace, que é uma referência, e o Matheus hoje também se tornou uma referência, né? Matheus é um menino bom, né, cara? Um menino com um coração muito, muito bom. Na verdade, graças a Deus, a gente tem trabalhado para cada dia amadurecer um pouquinho a cabeça dele e Deus está abençoando ele. Exatamente. Depois a gente faz essa pergunta sobre como é ser pai de jogadores de futebol capixaba, né? O que eu quero saber agora é que você, como diretor, né, atuando ali, podemos dizer, fora das quatro linhas, ou até mesmo como treinador, como você já foi no Vila Velhense, ali na beirada do campo, seu primeiro clube profissional, podemos dizer, foi o Vila, né? Você chegou em 2016 ou 2017, se eu não estou enganado pelo que você me falou. Sim, a gente sempre trabalhou, né, no futebol, mas no futebol amador, no futebol de várzea, como é chamado. E a gente recebeu um convite do Miguel, na época, para ajudar na base, e trabalhamos 2 anos na base, eu, Matheus e Felipe. E no ano, passando esses 2 anos, eu fiz uma proposta a ele meio maluca, eu falei: deixa eu assumir o profissional. Eu tenho um projeto que a gente não tinha nenhum tipo de recurso, mas tinha muita vontade de trabalhar, que era o projeto de tirar o Vila da 2ª divisão, né? Aí eu assumi como treinador, o Felipe era jogador, o Matheus era jogador, e nessa oportunidade a gente bateu na trave 2 vezes, né? E na 3ª vez, graças a Deus, a gente conseguiu acesso e colocamos o Vila, eu acho que no devido lugar, e vamos trabalhar para permanecer na Série A e buscar coisas maiores agora.
Mas eu estava, consequentemente, eu estava no jogo São Mateus e Vitória, que dependia do resultado para o Vila permanecer ou não na segunda divisão, ia permanecer ou não na primeira divisão. E foi, rapaz, foi um sufoco. São Mateus ganhando, vocês ganhando lá, aí empata. Eu, São Mateus, toma empate, vocês vão lá, viram o jogo, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, a última rodada do Capixabão foi muito eletrizante, porque era a última vaga. E eu comentava com o pessoal, né? O Vila não começou muito bem o campeonato, aí teve a paralisação, encaixou o time, chegou algumas peças importantes como o Tanner, né, e tudo mais, encaixou. O time do Vila estava encaixadinho e estava indo, fazendo por merecer permanecer na primeira divisão. E o São Mateus foi encaixar ali nas 3 últimas rodadas, quando o Juliano Paris assume, aí ficou aquela briga ali que ainda podendo cair. O Serra tinha uma remota chance também, se alguém fizesse uma goleada implacável, mas o Vila permaneceu. E como você falou, né, Vila Velha, a cidade daquele tamanho, merece um time na Série A, e tomara que a cidade também abrace o clube, né? Porque tá aí, galera, de Vila Velha, gerente de futebol do Vila Velhense, teve o projeto social em Terra Vermelha, é um cara, um canela verde, né? Pode não ter nascido em Vila Velha, mas está ali há muito tempo. Rapaz, no jogo São Mateus, Vitória, Vila Velhense Real, eu estava na cidadezinha de Ponto Belo, no meio, entre São Mateus e Águia Branca. E ouvindo o jogo, assistindo o jogo do São Mateus e sofrendo do outro lado. Vou falar para você que eu nunca sofri tanto no futebol igual eu sofri aquele dia. Porque a gente fez uma expectativa de não perder para o Pinheiros e não perder para o São Mateus. A gente não caía. E o Campeonato Capixaba, a gente não tinha experiência ainda de estar na primeira, é um dos campeonatos mais difíceis do futebol. Um campeonato com 9 rodadas, onde todo mundo tem chance de ganhar todo mundo, né? O Pinheiros fez um time bom, mas não encaixou, como você falou. O São Mateus foi encaixar logo no final e o Vila deu uma embalada. A gente sabia que a gente ia sofrer um pouco por trabalhar com muitos atletas da base, né? Nós tínhamos 16 atletas formados da base e sofremos um pouco, mas eu acho que Deus premiou aquele que trabalhou, não dizendo que o São Mateus não trabalhou, mas nós trabalhamos com mais correção, na verdade. O São Mateus veio no campeonato com aquela questão de venda de jogo e tal, aí sai jogador, entra técnico, aquela coisa toda, e no final deu aquela respirada. Podemos falar que ninguém esperava que o São Mateus ia ganhar do Venda Nova lá em Venda Nova. Isso, para mim, foi a maior zebra do Capixabão, ainda mais que o Venda Nova abrindo 2-0. Se não estou enganado, foi isso, abriu 2-0, o São Mateus foi lá, empatou e virou. Então, como você falou, o Capixabão não adianta. Não é imprescindível, é imprevisível o Capixabão, porque aquilo para mim foi simplesmente, eu fiquei de queixo caído, eu fiquei como assim o São Mateus ganhou, e com certeza vocês do Vila também não esperavam que o São Mateus fosse vencer justamente o melhor time da competição, que não veio ser campeão, mas naquele momento era o melhor time da competição e estava uma sequência invicta em casa que era absurdo, 3 anos eu acho, quase sem perder em casa. É verdade. Nós tínhamos feito uma conta e nós estávamos, se eu não me engano, nós estávamos no Kleber Andrade jogando, São Mateus e Rio Branco de Venda Nova, nós já tinha dado como certo que o São Mateus caía ali. A gente já tinha feito programação até para poupar alguns jogadores. E os caras ganharam lá e botaram fogo no campeonato. O campeonato tomou uma dimensão muito legal. Eu acho que isso é fruto do trabalho de atletas, dirigentes, da federação, de vocês do meio de comunicação. O nosso futebol, depois de muitos anos, vem crescendo muito, entendeu? Vem sendo valorizado. Eu estou há muitos anos no futebol capixaba. Eu tinha desanimado, né? E hoje a gente vai para frente da televisão assistir alguns jogos e acaba até mesmo se orgulhando de estar no meio do futebol capixaba. Com certeza, graças a Deus a gente vai evoluindo aos poucos. Não é à toa que a gente garantiu a segunda vaga na Série D, né? A partir do ano que vem não tem mais a pré. Os 2 clubes capixabas entram direto na fase de grupos. 2 vagas na Copa do Brasil. Agora também a Copa S presenteia o campeão com uma vaga na Copa do Brasil, que por enquanto é uma competição financeiramente boa, né? Há rumores que isso esteja com os dias contados, mas como dizem os conhecidos, vamos aproveitar momentos de felicidade, deixa para sofrer mais para frente. Verdade.
né? Por enquanto, a Copa do Brasil é uma competição rentável financeiramente muito bem. E estava falando da questão do jogo lá do Real Noroeste Vila. Eu editei os bastidores daquele jogo. E eu lembro de alguns dos jogadores falando que, conversei com o Carlos, ele está muito feliz com que a gente conseguiu ficar, que o desempenho foi bom, e vão para cima, porque vocês pegaram e embalaram mesmo. O Vila só foi perder, eu acho, pro Vitória, já na segunda fase, né? Depois que Vitória voltou da paralisação, se eu não me engano, não foi. perdeu, né? Não. Só perdemos no sistema de mata-mata, Só no depois da mata-mata. paralisação. Porque Foi o segundo melhor time. é isso aí. Depois da parada, o Vila era o segundo melhor time na primeira fase, né? Tipo, até acabar a nona rodada. Aí depois vocês foram pro. Aí vai para as quartas de final. Vocês começam vencendo o Vitória. Aí, se eu não me engano, o Vitória empatou, né? Aquele jogo e empatou, ficou 1-1, certo? Não, Virou virou no no segundo finalzinho tempo. aquele gol. O Vitinho cobra a falta, tá certo. O Vitinho cobra a falta, Foi. faz o gol de cabeça. Aí vai pro Salvador Costa, vocês começam ganhando de novo. Eu falei, chegou a hora do Vila, é Verdade. agora. Vila, a gente até brincava no CDD, né? Barça é Vila, vai para cima, vai fazer o quê? Foi Futebol muito vem legal. nessas coisas. E vem aí a Copa Espírito Santo, né? Também tem isso aí. Ô, Carlos, antes de a gente falar da Copa Espírito Santo, quero perguntar para você. Eu quero saber como é que foi bater no peito, né? O Vila que ficou tanto tempo na Série B, chegar para o Miguel, que é o presidente, e falar: Miguel, eu tenho um projeto, né, como dizia o Luxemburgo, projeto, para a gente sair da Série B. E a pressão, como é que estava essa pressão do Vila para poder sair? Que, né, conta aí, você assumiu em 2018, ficou 18, 19 e 20, vocês saíram da Série B como campeões e vieram para a Série A. Como é que estavam esses bastidores, essa pressão para o Vila largar a segunda divisão? Rapaz, a gente, igual eu falo, né? A gente sempre trabalhou valorizando as pratas da casa, né? E a gente pagava e muito caro por você não ter o investimento do poder público, você ter só o nosso presidente, né, ali ajudando e a gente valorizando os meninos. Então, no primeiro ano, a gente tinha um João Firmino jogando com 16 anos no profissional, o Matheus Firmino jogando com 18, 17 anos, né, o Jonathan, que hoje está no Real Noroeste também. Vários atletas de 16, 17 anos. E eu falava para o presidente, eles vão maturar, eles vão crescer e nós vamos subir daqui 2 anos. E foi assim que a gente trabalhou. Aí a gente teve a felicidade de achar o Gustavo Barba numa avaliação, outros, né, que vieram para agregar ali. E, rapaz, aos 46 do segundo tempo, do segundo jogo, foi coisa de maluco. Você não sabe a felicidade e o peso que a gente tirou das costas, entendeu? Porque naquela semifinal de 2020, vocês perderam o primeiro jogo por 1-0 para o Capixaba, se não estou enganado. E o empate era de Foi. vocês. Aí no segundo jogo, jogo amarrado, se eu não me engano, estava até um clima chuvoso, por causa que até a transmissão da TVE estava um pouquinho ruim. Aí vai a bola na área, do nada bola dentro da rede. Era banco correndo para dentro do campo, copinho voando. Eu imagino a emoção que deve ter sido isso, cara. Rapaz, é inexplicável, né, cara? Você colher um fruto e tem pessoas muito covardes no futebol, né? Que falavam que o Vila não ia sair da segunda divisão nunca, enquanto a gente estivesse no comando, enquanto a gente estivesse botando o Matheus Firmino, botando o João Firmino e botando o Felipe para jogar. Então, a prova foi que com João jogando, Felipe comandando e Matheus na torcida, a gente colocou o Vila na primeira divisão e eu acredito que vamos trabalhar para permanecer e sonhar grande agora, porque o trabalho está sendo bem realizado, entendeu? O Felipe é um menino que escuta muito, um menino novo, está no comando e eu acredito que agora a gente vai dar uns passos um pouco maior. Você falando do Felipe nos bastidores do Vila, que eu tive o prazer em editar, até mandar um abraço para o Thiago, que confiou na minha pessoa para poder estar editando esses vídeos. E eu lembro dos jogadores falando que o Felipe, apesar de ser jovem, mas todo mundo tinha um respeito gigantesco por ele, por ele ter proporcionado esse acesso ao Vila, né? E a permanência na Série A nesse ano, né? Mas eu lembro dos jogadores falando: vamos seguir a ideia do Felipe, ele está ali, vamos seguir, é o caminho.
podemos dizer, não adianta fazer loucura, jogar todo mundo junto, e como você falou, né? A base. Muitos clubes de futebol capixaba consideram a base como um gasto, né? Quem sabe, quem foi até que falou isso aí dentro do futebol capixaba. Mas a base está ali, a base é prata da casa, que futuramente não é um gasto a base, é um investimento. Eu fico feliz pra caramba quando, tipo assim, domingo mesmo, né? Eu estava acompanhando os jogos do Rio Branco, de Venda Nova, e do Rio Branco Capa Preta, né? Quem fez os gols do Rio Branco, quem fez o gol do Rio Branco e quem fez o gol do Rio Branco de Venda Nova, são dois jogadores revelados pelo Vilavelense, da base do Vilavelense, o Tiaguinho e o colombiano Montano. Então, olha a contribuição que o Vilavelense dá para o futebol capixaba. Nós tivemos o Matheus Firmino fazendo um bom campeonato brasileiro, nós tivemos o Tiaguinho jogando, né, o Yuri jogando uma Copa Verde pelo Vitória. Esse é o caminho, entendeu? Eu acredito que a gente tem que... Eu acho o trabalho do Gustavo, da federação, espetacular, mas a gente, como Estado e como clube, não podemos ter uma competição sub-20 anual, pô, porque é do sub-20 que você tira para botar no profissional. Eu faço assim, o Vilavelense faz assim. Os outros clubes não valorizam, você sabe disso, você acompanha o futebol, você sabe que poucos dão oportunidade, né? Eu fiquei até chateado um pouco com a imprensa, não total, mas uma parte da imprensa, que deram o prêmio de revelação do Campeonato Capixaba para um atleta da Bahia de 25 anos. Achei ele espetacular na competição, mas eu acho que a revelação do campeonato teria que estar ali entre o Tiaguinho, o João Firmino, com 18 anos, o menino do Estrela lá, muito bom jogador. Poxa, deram a revelação com um cara de 25 anos. Ah, pelo amor de Deus, é não valorizar o trabalho da gente aqui, da base, entendeu? Você falou dessa questão de ter uma competição só por ano. O Espírito Santo, para quem não sabe, já teve Copa S Sub-20. Se eu não estou enganado, ali por 2014, 2013. Mas aí cai sempre na mesma tecla, de que base é mais um gasto do que investimento. Aí complica, né? Porque eu concordo. Mas não é a federação, não, tá? Isso é fato, É não é a os federação. clubes. Quem escolhe Os ter ou não a clubes. competição é os clubes, né? O presidente da federação convoca e você vai lá, tem dois clubes querendo jogar. Exatamente. Né? Então, tipo assim, e o reflexo disso tudo, eu que acompanho muito, eu cansei de ver Engenheiro Araripe, Kleber Andrade lotado, entendeu? A gente está conseguindo recuperar alguma coisa, mas nós vamos conseguir recuperar mais e mais quando um garoto da sua comunidade estiver jogando, da outra comunidade estiver jogando, como estrela do futebol capixaba, como era Baiano, Arildo Ratão, Arildo Peçanha, entendeu? O meu auxiliar técnico ano passado, esse ano, na verdade, na primeira divisão, era nada menos, nada mais do que o Agnaldo. O Agnaldo tem história no futebol capixaba, ele pode contar tudo, entendeu? Eu Exatamente. trouxe ele. E a Desportiva não deu oportunidade ao Agnaldo, eu dei. Entendeu? Por exemplo, você está falando aí, para quem não sabe, também um grande jogador capixaba que é conhecido pelo Brasil inteiro, para a torcida do Vasco, é o Giovani, Pequeno Príncipe, que saiu da onde? Da base da Desportiva. Quando Verdade. trabalhava na TVE, eu tive o prazer de conversar com alguns ex-jogadores da Desportiva, como Samuel Batista, o Pedro, que está hoje lá na Desportiva também, vários outros, eles foram lá para a gente conversar no bate-papo lá no Show do Esporte. Eles falaram que a base da Desportiva, na década de 80, início da década de 90, era a melhor base do Brasil, porque eles saíam daqui da Desportiva e iam para o Vasco, para o Botafogo. E não tinha a mesma estrutura que tinha lá. Ah, Vinícius, por que isso acabou? Tem várias explicações, né? A principal delas é a questão da privatização da Vale, né, que a Vale ajudava muito nesse quesito, mas estava ali, tinha academia, tinha tudo, e foi se perdendo aos poucos nisso. Né? Então, como você falou, tomara que os clubes comecem a olhar mais para a base. A gente recebe muita mensagem nessa CDD. Quando é que vai falar das competições de base? Não sei o quê, quando é que começa o campeonato tal?
a gente responde, ó, tá previsto e tal. Mas a gente às vezes fica tipo, claro que é complicado você conseguir falar de todos, né? Porque às vezes vai de sul a norte, todos os jogos. Mas a gente está ali sempre disponível para falar, para mostrar os resultados. Eu lembro muito bem a última competição de base que teve, a gente colocava toda rodada os resultados, quem fez os gols, assim, para ajudar mesmo na divulgação, tá ali. Muito bacana. O trabalho de vocês, cara, vocês, o pessoal do Temos Futebol, Marquinhos lá, Marquinhos, Cabeleira, cara, ao mesmo tempo que é engraçado, é gratificante, é valorizante para o nosso futebol, né? E é gostoso de você estar todo depois do jogo, você está esperando vocês lançar aquilo para. O que é que o pessoal vai falar hoje da gente? Isso é muito legal. E como todo, a gente fala, né? Quando você não é visto, você não é lembrado, meu irmão. Então tem que estar ali falando, mesmo que seja dando uma alfinetada ou não, o nome está em evidência. Isso que Entendeu? eu gosto, porque às vezes eu estou no estádio e algum dirigente de outros clubes chega aí, Vinícius, qual foi o meme da CDD? Eu falo, ó, foi, às vezes eu falo, ó, tá saindo ainda. Ou às vezes eu mostro, ó, foi esse. E, tipo, vocês que estão aí, tem muitos dirigentes que são vaidosos. Mas, igual você falou, é uma alfinetada. Às vezes é uma crítica construtiva, que você, né, vai pegar e falar, pô, realmente, vou melhorar nisso aqui. Ou às vezes é uma brincadeira, um meme que a gente tem ali para dar uma risada. Você pode falar, rir, falar, esses caras são Claro. foda, entendeu? Mas é isso. Graças a Deus a gente já teve alguns problemas com isso, o pessoal não gostar dos memes, mas de 50 mil memes, sei lá, exagerando aqui, mas de toda a nossa história, um ou dois, cinco no máximo, que reclamaram alguma coisa. O restante estava tudo na brincadeira, porque, vamos dizer assim, vamos rir para não chorar, né? Porque se a gente começa a olhar tudo do lado sério, a gente vai chorar. Mas muito obrigado pelas Verdade. palavras, que é muito bom para o nosso trabalho. E estar aqui trazendo esse programa para que a gente possa ouvir histórias. É porque eu, particularmente, e todo o pessoal da CDD também, o Henrique, os outros meninos lá, né, o Henrique é o nosso patrão, percebemos isso, que as histórias do futebol capixaba ficam um pouco apagadas. Muita gente não sabe. Por isso que eu sempre falo, para quem não sabe, Giovanni Silva, vai no Google, pesquisa ali quem que o Carlos falou, Arildo Ratão, para lá quem que é, Aguinaldo, entendeu? Às vezes não vai ser difícil achar a história, mas na hora que você achar, você vai falar, pô, o cara realmente é fenomenal. Baiano, quem não sabe, Baiano foi artilheiro do Brasil na década de 90 ou 80, se eu não estou enganado, entendeu? É isso, cara, são joias do nosso futebol Eu, capixaba. E, eu falo para as Carlos, pessoas bem assim, eu falei esses dias para uma pessoa bem assim, rapaz, eu tive o prazer, eu jogando bola, eu tive o prazer de ter Aguinaldo como companheiro de desportiva e ter Aguinaldo orientando o meu filho, que era o volante do nosso time. Aí você olha a, a qualidade de João Pedro jogando, do João Firmino jogando, e Aguinaldo ali no ouvido dele, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo, entendeu? De uma geração muito, muito, muito campeã para o nosso estado, os caras contribuíram demais, entendeu? Eu acho que o futebol capixaba tem que valorizar um pouco mais essa questão dos ex-atletas que estão no mercado aí para trabalhar. Tem muita gente querendo trabalhar, entendeu? Muita gente. E agora a gente sabe que tem dirigentes que não pensam como a gente, cada um pensa de um jeito, mas vamos lá, vamos trabalhar que vai dar certo. só para te dar um exemplo, esse seu vídeo vai ser publicado, né? Um vai ser publicado e o anterior a esse é de Jorginho Namorador. E eu fiz essa pergunta para ele. Jorginho Namorador, para quem não sabe, técnico com o Linhares Esporte Clube 94, que empatou 2 jogos com o Fluminense na Copa do Brasil e eliminou o Clube Carioca. Eu perguntei, aí, Jorginho, se o telefone tocar, você volta? Ele falou, velho, volto, tô aqui. Né? Ele falou que ficou muito chateado, muito magoado quando ele estava indo como treinador, que o pessoal prometia e não pagava, coisas que acontecem no futebol até hoje aqui, não mudou nada. Isso foi lá no final da década de 90, a gente já está aí em 2021, né? Se passaram uns quantos anos e a história é a mesma, promete um valor e paga outro, mas tudo bem. Se chegar, ó, salário tal, vai cair todo mês na conta e tal. É um cara que tem história, um cara que conhece futebol, assim como você, assim como o Aguinaldo, assim como o Baiano, o do Ratão, o Giovanni, são caras fenomenais. Mas, ô Carlos, você tem uma particularidade, né? Que você fala direto aí dos seus pupilos, né? Não tem como não falar, que são seus filhos, que é o João Firmino, o Matheus Firmino e também que você falou aí o Felipe, né?
Como é que é, cara, você ser pai de jogadores de futebol, né? Porque você sabe como é que é o meio. É um meio duro. É futebol, às vezes, dá vontade de jogar tudo pro alto, mandar tomar naquele lugar, porque realmente é complicado. Então, como é que é controlar aí o lado pai, o lado treinador, o lado gerente, às vezes? Vinícius, a gente sofre pra caramba, né, cara? Porque às vezes aquelas pessoas, às vezes que têm tem maldade no coração, cara, e eu, graças a Deus, eduquei os meus filhos e fui educado também de sempre fazer o bem, né? Então, a gente ficava muito triste, cara, de trabalhar no futebol capixaba, um futebol que está se recuperando agora, e as pessoas ficarem martelando naquela situação. Matheus sofreu muito com... Matheus, para muita gente que não sabe, Matheus ele sempre foi reserva no Rio Branco, sempre foi reserva na Desportiva, nas categorias de base, porque Matheus ele teve um problema de crescimento, né? Não crescia. E eu escutei de muitos profissionais, muitos profissionais que trabalham no meio do futebol, que Matheus não viraria jogador. E os caras que eles apostaram não viraram. E as minhas apostas, eu tinha certeza absoluta que Matheus, João Pedro, eles iam se transformar em bons profissionais, em boas pessoas, pessoas de um coração. Um dia que você tiver a oportunidade de conversar com o Matheus, se você falar do Vila Velhense, ele chora. Então, a gente, tipo assim, sofreu pra caramba, cara. Muito, entendeu? De pessoas com covardia, mal intencionadas, mas também tinha aquelas pessoas, igual foi legal quando o Vitória jogou contra o Vila Velhense no campo do Tupi, né? Que Matheus deu uma caneta em Rodrigo César, aí o Rodrigo falou bem assim, que o Rodrigo me chama de Carlinhos. Carlinhos, eu só não dei uma porrada nele, bicho, porque você foi meu professor, você é meu amigo, entendeu? Então, tipo assim, ele joga pra caramba, os caras falavam muito bem dele. A gente tem para mim, é um ícone no nosso futebol, Edinho. É um cara que pode falar o que for, mas o cara é o cara do futebol capixaba, ele provou mais uma vez isso. Todo dia ele me manda mensagem. Estou acompanhando o Firmino, estou acompanhando o João, entendeu? Parabenizando o trabalho que o Felipe fez. Eu falo para as pessoas que, rapaz, vocês não imaginam como é difícil o trabalho no Vila Velhense, entendeu? É um clube que está se reerguendo, um clube que o presidente praticamente faz tudo sozinho, parte financeira. Graças a Deus que a federação está dando um apoio agora aos clubes, mas um clube que tem uma coisa, mesmo, tem muito trabalho. É de 5 da manhã às 7 da noite, 8 da noite, a gente está trabalhando. Cara, é isso. Futebol para quem, né, não vive esse meio, eu por conversar com muitos dirigentes, eu tinha uma proximidade muito grande com o Linhares, hoje está parado, né? Mas eu conversava direto com o Adalto, ele me falava, Vinícius, futebol não é fácil, tem que fazer isso, fazer aquilo. Converso com o pessoal do Rio Branco, tem isso, tem aquilo, da esportiva. Vocês também, eu sabia que, né, ligava para o Miguel, ô Miguel, tal jogador, ele, espera cair no bid, espera assinar o contrato, porque, né, é complicado, futebol qualquer detalhe, qualquer 0,1% para dar errado, vai que dá errado, né? É complicado demais. Então, realmente. E, cara, ouvindo você falar aí do Matheus, do João, seus filhos, cara, é um exemplo, né? Você tá aí, coração mesmo aberto, porque realmente não deve ser fácil, porque treinador e pai, né? Como treinador, tem que botar o melhor para jogar, e como pai, você fica com aquele negócio no coração, né? Às vezes tem que falar, agora, como né, deve ser, como treinador, você não vai jogar, vai ficar no banco. E como você falou, a questão aí, né? O Matheus, não vai ser jogador. Tá bom, espera um pouquinho mais. Tá aí agora, é campeão capixaba, né? Não jogou o segundo jogo da final por causa de um cartão amarelo. Eu tava lá em Águia Branca, eu falei, lá em Venda Nova, vou estar lá também, tá ligado? Pá, conversando com ele, ele falou, pô, velho, tô meio amarelo agora ali, vou ter que ficar aqui, não vou poder ir e tudo mais. E é campeão capixaba. A gente até fez um meme já essa semana aí. A entrevista vai ser mais para frente, mas a gente fez um meme comparando ele a Harry Kane, que não tem nenhum título e ele já tem título na carreira. Eu prefiro ele do meu lado, pô. Porque ele contra é fogo, rapaz, é difícil. Aí você imagina
lá em Águia Branca, a mãe dele foi ver o jogo. Ela também trabalha com a gente aqui no Vila Velhense. Ela é secretária do Vila Velhense. Aí, pô, ela torcendo para o Vila Velhense ganhando o jogo, quando ele faz o gol, ela começa a gritar. Eu acho Aí, que tem esse flagra no vídeo, tem esse grito dela mesmo, se eu estou enganado. e eles, tipo assim, eles são muito profissionais, né? João é um menino muito focado e Matheus é iluminado. É um menino que Deus abençoe eles. Ô, Carlos, você também tem um lado do futebol feminino, né? Que é muito bacana aqui no Espírito Santo, tá engatinhando, tá? Cada vez mais frequente aí, mas você também tem essa questão do futebol feminino e recentemente levou uma capixaba pro Fluminense. Conta pra gente como é que é o seu trabalho no futebol feminino e como é que é você pegar essa menina aqui, capixaba, levar lá para um grande clube do Brasil, né? Que não tem o que falar, o Rapaz, Fluminense é maiores. isso é coisa de Miguel, né? Miguel ele quer disputar tudo. É mesmo, ó, para quem não sabe, o Vila joga a base, aí joga o profissional, aí joga beach soccer, aí joga o feminino, Vila Velhense joga futsal, joga tudo. Verdade. Isso é coisa de Miguel. Miguel inventou e a gente abraçou e começamos, né, aqui numa comunidade aqui na Prainha, com um projetozinho com as crianças do bairro Jaburuna. Foi aparecendo menina, hoje nós temos 90 meninas, temos uma equipe sub-15 e uma equipe sub-17, que já joga, já representa o Vila Velhense, né? Anos atrás eram algumas parcerias, não era do Vila Velhense, hoje é do Vila Velhense. E a gente vem colhendo frutos, né? Graças a Deus a gente conseguiu levar a Mariana Silva, uma goleira de 15 anos, que está com a gente há um ano, foi aprovada no Fluminense, está jogando agora o campeonato sub-18, ela com 15 anos é titular da equipe sub-18, né, que está jogando o Campeonato Brasileiro. Acho que perdeu uma partida para o Flamengo e ganhou, acho que 4 partidas também. Ela está muito bem no campeonato. E, pelas algumas informações, deve ser em breve convocada para a Seleção Brasileira Sub-16, entendeu? Então, é um trabalho que está dando um retorno muito legal e muito gratificante para a gente. Olha só, cara, que bacana. Eu lembro que recentemente, eu acho que a Tuane, né, do Vila Nova, foi convocada para a seleção brasileira. Isso aí, eu acho que faz uns 3 anos por aí, mais ou menos, atrás. E agora uma jogadora da base, né? Algo que vem aí já, né, no futebol brasileiro crescendo muito. Futebol feminino agora, a partir de 2022, vai ter 3 divisões, né? O profissional e tem várias competições de base, como o Carlos falou aí, o brasileiro sub-18. E você falou de 90 meninas, né? Quando começa um projeto. Eu lembro que aqui em Linhares começou um projeto chamado Águias. Lá no CT do Linhares, tinha parceria com o Linhares. E o responsável me chamou e falou: pô, Vinícius, né, dá uma moral aqui. Eu fui lá e fiz até matéria, eu conversei com as meninas e tal, tirava foto de vez em quando eu tinha câmera que a faculdade me emprestava. E aí eu lembro que, velho, foi tipo, cada dia que ia, cada dia que tinha treino, tinha mais menina e mais menina e mais menina. Até chegou um momento que ele teve que organizar, né? Porque ele tava, tipo, sub-16 jogando com sub-11, aquela coisa, então vamos separar as idades e tal. Infelizmente, o projeto mudou de nome, não deu certo, saiu lá do Linhares e tudo mais. Mas você vê como o Espírito Santo, o Brasil, do modo geral, tem menina que quer jogar futebol. Isso aí já passou de ser, o menino não pode jogar futebol, tem que brincar com boneco. Isso aí é coisa do passado, faz muito tempo. Né? Isso aí, quem ainda pensa desse jeito, infelizmente, tem muitas pessoas, muitos pais, né? Que custa deixar uma menina correr atrás de uma bola? E tá aí, ó. Saiu de Vila Velha, foi pro Fluminense, tá na seleção brasileira. Que pai, tem muito disso, né? O pai, quando nasce, o filho, fala, oh, vai ser jogador. Porque a nossa filha, imagina, uma filha com jogador de futebol, uma Marta da vida aí. E você falou do brasileiro sub-18, tem uma linharense jogando lá também, a Laís, pelo Minas Brasília. Então aí temos capixabas representando, né, o Espírito Santo lá. Vila Velhense tem atletas que foram do Vila Velhense. Nós temos 5 atletas no Atlético Goianiense. A Sara, a Camille, a Pimentel e, se eu não me engano, a Laise. São tudo atletas formados aqui no Vila Velhense que estão jogando também o Brasileiro Sub-18 pelo Atlético Goianiense. Olha só, então vários capixabas
Daqui a pouco a gente monta um time completo já de capixaba lá. Pega uma ou outra desgarrada ali, ó, jogou aqui, nasceu aqui, foi para lá e tal. Então, olha só como é que é bom, porque, querendo ou não, é um lado também do futebol, né? Tipo, é o futebol feminino, a gente sabe que tá aqui no Espírito Santo, como eu falei, engatinhando, né? Estadual, não tem estadual desde quando começou a pandemia, mas o último estadual foi um número bastante agradável de clubes, né? Se não me engano, foram 8 equipes, o Vila jogou, né? O estadual de 2019, né? O Vila jogou o feminino e tá aí, cada vez crescendo mais essa modalidade do Espírito Santo, que também é bacana. Eu, né? Fora no meu lado misto agora, fora mistos, fui ver no Kleber Andrade um Vila Nova e Grêmio pelo Brasileirão. Vila Nova ganhou, graças a Deus, né? Porque se o Grêmio ganhasse, eu ia tomar pedrada das jogadoras do Vila lá, que elas falaram comigo. Mas, ó, o Red Bull Bragantino vai jogar aqui no Espírito Santo, né? Clubes aí do Brasil que estão estourados estão vindo jogar aqui no Espírito Santo por conta de equipes femininas. Isso é muito bacana. E todo sucesso para as meninas. Aí, você, menino de Vila Velha, que está assistindo essa entrevista, conversa com o Carlos, manda mensagem lá na página do Vila Velense, porque tá aí, tem que correr atrás do sonho mesmo. É verdade. A gente não pode deixar de falar, né, Vinícius, do trabalho legal que o Luciano do Vila Nova faz no futebol feminino, né? Eu costumo falar para minhas atletas aqui que tem 15, 16 anos. Ali no time deles tem atleta de 29 anos, 30 anos, que foram minha atleta com 15. Tem uma atleta no time do Luciano, a Camila Majeste. A Camila, ela foi uma atleta que eu levei para São Paulo, para Juventus, né? Há 15 a 16 anos atrás, eu levei 7 meninas para fazer teste na Juventus. Então, eu já vinha com esse trabalho, mas elas eram do meu projeto social, não era clube. E eu vejo o Luciano com toda a dificuldade, aquelas meninas dele também são guerreiras, né? Buscando espaço, buscando oportunidade e fazendo uma coisa, cara, muito legal, que é levar o nome do Espírito Santo, do nosso futebol, para todo o Brasil, entendeu? E jogando de igual para igual, com toda a dificuldade, jogando de igual para igual com o Grêmio, com todo mundo, entendeu? Eu acho que isso aí tem que valorizar o trabalho de Luciano, das meninas dele, do Vila Nova, que sirva de espelho para todos os outros clubes de futebol feminino. Com certeza. E na hora que acabar essa entrevista, vou pegar meu papelzinho aqui do quem eu estou pensando em entrevistar, vou botar lá, Luciano Tagino, Vila Nova, que realmente é um cara que merece ouvir muitas histórias. Pô, o cara foi pro Caldeirão do Hulk, né? Levou o nome aí do Espírito Santo, do Vale Encantado de Vila Velha, vale lembrar o nome do bairro. Muito bacana mesmo. E bom saber que você, não é porque você está no Vila Velense que você está mexendo com futebol feminino, é desde antes, né? Desde lá do projeto social, isso é muito bacana. A gente tem isso no sangue, né? Futebol não tem essa questão de feminino, masculino, de várzea. Domingo, eu fiz a final de um campeonato amador aqui, tinha 32 clubes, entendeu? Então, eu pego o jogador, já colhi 2 lá para jogar a Copa do Espírito Santo, vou trazer para o Vila Velense, entendeu? Tem muita gente que fala muito disso, né? Ah, na Várzea tem a camisa 10 lá do time do meu bairro que jogou melhor que esse perna de pau aí do Rio Branco. O zagueiro do meu time, do meu bairro, é melhor que esse zagueiro do Vila. Muita gente fala disso aqui no Espírito Santo, né? Porque, consequentemente, acaba tendo um jogador e outro profissional, indo jogar uma várzea, jogar um amador, jogar lá na terra que nasceu, aquela coisa toda. Isso aqui no Espírito Santo é normal. E que bom saber que vocês estão peneirando, né? Eu vou te dar uma dica, que você vai contar mais história do que eu, tem muita história, e formou muitos atletas, o Espírito Santo. Quando você tiver uma oportunidade, faz uma entrevista com o Luiz Macarrão, você conhece? Não, mas estamos aí para conhecer. Luiz Macarrão, esse aí é o mais famoso, treinador mais famoso do futebol capixaba. Qualquer jogador que tem aí hoje conhece. Olha só, como você falou, histórias, né? O pessoal que vive futebol desde quando nasceu, praticamente, né? Isso é muito bacana. Mas, Carlos, tem a agradecer, esse bate-papo foi muito bacana, cara. É assim, a gente quer conversar, quer ouvir histórias, quer saber, e você trouxe tudo isso, cara, muitas histórias aí do futebol, projeto social, futebol feminino, né? Pai de jogadores de futebol, isso é muito bacana. Obrigado mesmo pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente.
E todo sucesso para você, para o Vila Velhense, para o Matheus, para o João. Tudo de bom para vocês, cara. Muito obrigado mesmo. Vinícius, eu que agradeço, né, a oportunidade de vocês aí e falar para vocês, cara, que nos orgulha muito de ter essa oportunidade, né? Você do outro lado aí com a camisa vermelha me deixa mais satisfeito ainda, né? Sei que o seu coração é linharense, o Linhares, o time do nosso amigo Adalto, mas estou muito agradecido. O que você precisar da gente aqui do Vila Velhense, acredito que o Miguel ele está à disposição também, né? E estamos juntos, cara. E o trabalho de vocês é de suma importância, tanto na área positiva como na área, né, como se falam os críticos. Não, é de suma importância falar o que é bom, o que é ruim, o que está certo e o que está errado. Só assim a gente consegue obter um crescimento. E muito obrigado mesmo, de coração, em nome de Matheus, de João. O carinho que vocês têm por eles, cara, é imenso. Que isso, Carlos. Obrigado mesmo. Até outro nome que eu vou botar na minha listinha, Miguel Tres, que é esse cara. Eu lembrei agora de um episódio que ele foi acusado uma vez de botar sonífero na água dos jogadores em alguma competição aí do futebol capixaba. E deve ter Miguel deve ter história pra caramba, né? Tá aí na frente do Vila Velhense há quantos anos, né? Então eu também vou colocar aqui Miguel Tres na listinha. E só tenho a agradecer mesmo esse bate-papo. E muito obrigado pelas suas palavras, pelo trabalho da CDD, porque a gente está aqui, né, batalhando, sempre tentando trazer o melhor do futebol capixaba, o pior também, porque às vezes não tem como não falar, né? Mas é isso. Obrigado mesmo, de coração, e até uma próxima. E você que assistiu essa entrevista aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo com os amigos, né? Porque, como diz o pessoal lá do Temos Futebol, aqui no Espírito Santo nós temos futebol, temos história. Muito obrigado, galera, e até uma próxima.